Muito bom dia a todos. Quero, em primeiro lugar, agradecer a hospitalidade das instituições organizadoras e também agradecer o generoso convite dos membros da organização, os amigos e colegas Susana, Marco e Miguel. Antes de nada, só queria dizer que eu vou falar em português, portanto peço desculpa por as porradas que vai receber a pela língua portuguesa. Vou tentar ser o melhor possível e vamos, portanto, começar. Na fria e chuvosa noite do 14 de janeiro de 1657, por volta das 11 horas, o doente sétimo duque del Infantado, Dom Rodrigo Díaz de Vivar e Mendoza, tem padecido um desvanecimento depois de sofrer um forte ataque. Desde que tinha voltado a Madrid, do seu virreinato siciliano, na primavera de 1656, os rumores na corte sobre as suas doenças e a iminente morte eram muito frequentes. Mas desta vez parecia que aos 43 anos ia morrer, finalmente. O Dr. Núñez, um dos seus médicos da Câmara, depois de examinar o duque, tem recomendado ele receber extrema unção. Mas Dom Rodrigo acordou para dar uma ordem mais espantosa aos seus criados. Queria um espelho. A ordem, claro, tem sido obedecida, tem sido cumprida. E depois do duque se contemplar no espelho, durante muito tempo disse: "Yo estoy bueno y me siento mejor. Tráiganme la cena luego que tengo gana de comer." Os criados foram embora para a cozinha para obedecer a vontade do seu senhor. E quando voltaram para o quarto como jantar, o duque tinha morrido. A fonte desta um bocado truculenta história são os conhecidos avisos de Dom Jerónimo de Barrio Nuevo. E a verdade é que é difícil saber quais dos detalhes são verdadeiros, quais não. Mas isso não importa agora, porque o que interessa é o facto de que a narrativa da morte do Duque del Infantado, a sua moral, reflete vários dos tópicos do século XVII sobre a morte. Uma delas é que ela pode chegar sem avisar, mas no caso do Duque tinha tido avisos há imenso tempo, há anos que diziam que ia morrer, sempre ia morrer, ninguém me acreditava. E o segundo e mais importante é a necessidade da sua preparação e as queixas da negligência da nobreza nesta matéria, aquela de preparar a morte. No ano 1639 tem sido publicada em Saragossa a segunda parte da célebre Nobleza Virtuosa da Condessa de Aranda, sob o título de Noble Perfecto e segunda parte da Nobleza Virtuosa. Estava dirigida a um jovem nobre, neste caso era o herdeiro do Duque de Osuna, e lá a duquesa fala de como é que um nobre de sangue, um nobre titulado, pode chegar a atingir a verdadeira nobreza, que é a nobreza virtuosa. E um dos pontos onde ela coloca a sua atenção é o da preparação da morte, a consciência da morte que todo nobre tem de ter. E independentemente da idade, como ela disse ela ao jovem que teoricamente está a ler a sua obra, nunca os parezca temprano para tratar de esto, de meditação sobre a morte. Mirad que suelen helarse los árboles en flor. E essa preparação, que é importante para todos os homens, é ainda mais importante para um jovem nobre, ou para um nobre, porque, disse a condessa, ningún estado de personas en ella, na vida, necesita más para vivir bien de la memoria de la muerte que los nobles, siendo los que más olvidados de esto viven y los que a ella más apriesa caminan, como los que más han de sentir, no se apercibiendo al golpe del que dice a todo San Bernardo que debemos temblar. Mas a questão que eu quero colocar agora é verdade que os nobles eram os que mais olvidados estavam da morte, da finitude da vida. E temos de dizer que sim e que não. A morte de que está a falar a Condessa de Aranda, a morte física, a morte biológica, ou a morte do além para os cristãos, a morte do corpo natural, como diria em terminologia cantoroviciana, é essa da que está a falar a Condessa de Aranda. E neste caso sim que talvez podemos dizer que os nobres ficavam um bocado olvidados, não? Isso imagino que dependia das individualidades. Mas da morte da que eu vou falar hoje, e aquela de que nem por acaso tinham esquecida, era a morte do corpo político. Todos vocês conhecem o celebérrimo The King's Two Bodies, a teoria do corpo natural, do corpo político. Trouxe só uma pequena ilustração para exprimir brevemente, que temos a capela a Abadia de Saint-Denis, o túmulo de Henrique II,
com a famosa representação, na parte de cima o rei com a reina, representação da realeza imortal, e na parte de baixo, em mármore, temos a representação da morte do corpo natural. É esta dicotomia que me estou a referir e que eu considero que é aplicável, ou que acho que se pode aplicar à nobreza. O duque del infantado tinha um corpo político, era o duque del infantado eterno, que se estava a reencarnar nos diferentes duques del infantado contingentes que estavam a morrer. Portanto, voltando ao que estava a nobreza esquecida da morte, se calhar alguns sim, não pensavam nisso, não queriam pensar. Normalmente as pessoas não queremos pensar nisso, não é? Mas, desde o ponto de vista institucional, nem por acaso esqueciam. Se comecei com a nobleza virtuosa, agora gostava de continuar com outro manual para nobres, também conhecido, que é o do Conde de Fernán Núñez, El Hombre Práctico, que o título já também diz tudo, de 1686. O que vou dizer agora del Hombre Práctico, depois vou voltar a citar, tenho extraído dos trabalhos de uma colega, Carolina Blutratz, que agora mesmo acaba de sair o seu livro sobre o Hombre Práctico e sobre o Conde de Fernán Núñez, que é mesmo interessante. Portanto, o que diz El Hombre Práctico relativamente à morte? Ele dedica mesmo um capítulo só a isso, os testamentos, sepulturas, e ele diz que as disposições pós-mortem são a organização do funeral, a escolha do sepulcro, o tratamento do corpo, é uma das obrigações principais do nobre, que não pode esquecer, que não pode descuidar em caso nenhum. E de facto, como vamos ver agora no resto da minha intervenção, com vários exemplos, isto era o que de facto acontecia. No século XVII, na altura, onde me vou centrar, na altura do século XVII, os grandes da monarquia tinham sepulcros familiares em capelas, conventos ou igrejas das que eram patronos, normalmente nas capitais dos seus estados ou em alguma igreja na corte de Madrid. Como tem explicado a historiografia, as capelas das famílias nobres eram locais de culto familiar, o espaço onde se desenvolviam as cerimônias funerárias, que eram símbolo e discurso da narrativa do linhagem, da sua continuidade. E também era uma forma de manter a vinculação com os seus vassalos. Normalmente os nobres, os grandes, na altura do século XVII, moravam já na corte, mas tinham a sua vinculação institucional com os seus agentes, mas eram absentes para o cotidiano dos seus nobres. Pelo menos a sua figura, a sua presença era constante, tinha os seus agentes, os escudos e tal, mas na hora da morte, que era um momento também um bocado complicado, porque era um momento em que o corpo político se enfrentava a uma nova reencarnação e potencialmente podia ser um momento de turbulência, de inestabilidade. Portanto, o momento da morte era utilizado para renovar, para reafirmar a vinculação do linhagem do nobre com a comunidade dos vassalos, que podiam ficar muito longe da corte de Madrid ou de onde tinham morrido. De facto, o Duque del Infantado tem morrido, como eu dizia, em Madrid, no dia 14 de janeiro, e já mesmo no dia 17 o corpo foi levado para Guadalajara, que era a capital dos estados dos infantados, para ser sepultado no convento de São Francisco. Mas, e cá o nosso cronista que nos contou a morte dele, disse que quando foi preparado tudo o entourage para portar o corpo, disse que isto foi feito com harta pouca ostentação e aparato, pero não me espanto, que era todo diluvio e um mar nas calles. Mas, portanto, isso era excepcional. A discreção com que o corpo era portado desde Madrid até Guadalajara, que ficava relativamente perto, foi feito com discreção, mas por uma questão extraordinária, meteorológica. O normal era o que vamos ver agora, a parafernália ou a grande manifestação do traslado. Temos, portanto, que deixar aquele Madrid frio de janeiro de 1657 em que morreu o Duque del Infantado e vamos para o sul, vamos para Marchena, perto de Sevilla, que é a capital dos estados dos Duques de Arcos. Estamos no dia 20 de agosto de 1696. Lá, neste convento de Agostinhos, estavam presentes naquele dia o Padre Prior e toda a comunidade dos frades, Dom Manuel de Céspedes, que era o representante do Duque de Arcos, o prior dos Jerónimos de Bornos e o escrivão público da Marchena. E todos os presentes abriram uma caixa aforrada da felpa verde que tinha chegado de Madrid. E dentro da caixa viram os dichos testigos el cadáver y huesos del difunto sexto duque de Arcos,
descubriendo parte de ellos de medio cuerpo arriba, por donde parecía estar envuelto en un sudario, y por cubierta de todo con un manto capitular del orden de Calatrava, de cuya vista ocular hay fe. Portanto, o que estaven a veure aquelles persones era o corpo de Don Manuel Ponce de León e Fernández de Córdoba, sexto duque de Arcos, o pai do actual duque, que era quen tiña feito trazer o corpo do seu pai, que tiña morrido en Madrid quase 3 anos atrás, en novembro de 1693. E a seguir a súa morte, como tiña estipulado no seu testamento, tiña sido sepultado na igrexa de San Ginés, en Madrid, na capela de Nuestra Señora de los Remedios, da qual era o padroeiro. Mas já no seu testamento, Dom Manuel tiña dito que, se no futuro o seu filho, os seus sucessores consideraban que o seu corpo tiña que ser portado para Marchena, que ele concordava com isso. Mas de facto, mais que concordar, era o que o homem estava a desejar. Por que tinha ficado em Madrid e não tinha ido para Marchena logo a seguir a sua morte, como tinha acontecido com o Duque do Infantado? Pois por uma simples questão prática. Desde inícios do século XVI, os Arcos estavam a tentar deter, como tinham os Infantado em Guadalajara, os Pastrana em Pastrana, tinham tentado deter um sepulcro familiar e tinham escolhido uma ermita, a ermita de Santo Agostinho, que ficava mesmo muito na periferia da vila. No início do século XVII tinham trasladado o convento a sua localização atual, no centro da vila, e tinham iniciado as obras de acondicionamento, de construção da igreja e de criação de um local de sepultura. O problema é que no ano 1693, quando Dom Manuel tinha morrido, o convento ainda não estava terminado. O Duque tinha mostrado alguns estudos sobre as obras, há uma correspondência entre o defunto Duque e o arquitecto, onde ele está a dar pressas para acabar, o arquitecto não percebe porque tanta pressa, e de facto o Duque morreu, portanto a pressa era óbvia. Em qualquer dos casos, o Duque morreu, ficou em Madrid e 3 anos depois, menos de 3 anos depois da sua morte, ficava disponível o lugar. O que se não fosse uma simple transposição do corpo de uma parte a outra, sino que se fez uma grandíssima celebração. O corpo foi levado desde Madrid, como estava a dizer, até Marchena, perto de Sevilha, e depois da chegada do corpo, do reconhecimento das testemunhas dos restos do Duque, se iniciaram 9 dias de exéquias. A caixa com os restos do Duque ficaram no altar maior, coberto como um paño negro, que é o escudo da Casa de Arcos, e segundo a descrição com que contamos, estavam a velar o corpo o prior dos Agostinhos, o padre Jerónimo, que tinha acompanhado o corpo desde Madrid até Marchena, e depois os representantes do governo local. Estava o assistente da vila, o alcalde mor, o capitão do castelo de Santa Maria de la Mota, que era dos duques de Arcos, os alcaides ordinários, e regidores e demais representantes do corpo político da vila. E durante os 9 dias se fez uma missa, um ofício de defuntos cantado e vigílias, como atividades de manhã e tarde. E no fim do 9º dia, o prior dos Agostinhos predicou a honra fúnebre do Duque. E depois o corpo tem sido sepultado num nicho ao pé do altar maior. Portanto, o que é que podemos extrair, qual é a conclusão a que podemos chegar desta transposição dos ossos do Duque de Arcos de Madrid a Marchena? A primeira coisa é a clara intenção da família, da Casa de Arcos, de fazer de toda a cerimónia uma toda reafirmação do linhagem na vila da Marchena, com a presença de todos os seus representantes, mas também do povo todo, que durante 9 dias está a ver as honras fúnebres, as missas, exatamente as missas de defuntos cantadas, cada uma delas encarregada por uma das confrarias da cidade. Mas também era uma forma de tomar possessão do convento de Santo Agostinho, que tinha neles patrocinado. Esqueci-me antes de dizer que Santo Agostinho tinha sido declarado copadroeiro da vila a meados do século XVII, por vontade também dos duques de Arcos, quando já estavam a construir o novo convento Agostinho de Marchena. Além disso, a fonte que estou a utilizar, que é a declaração de um dos escrivaos da recepção do transloco do corpo, eu acho que teve também uma vinculação mais, não só com a igreja e a missa, mas também com
como a nova costume ou como alteração do padroeiro da vila que decidiram os duques. Porque isso pode parecer curiosidade morbosa, mas quando estava a ler este documento, uma das coisas que achei mais esquisitas foi que pensei, o duque tinha morrido 2 anos e tal atrás, portanto corrompido, o processo não tinha acabado, digamos assim, portanto o corpo não estava nas melhores condições para ser movido de um lugar a outro. E depois, no mês de agosto, Madrid, Marchena, um corpo meio corrompido. Estive a pensar, até que depois pensei, claro, 28 de agosto, Santo Agostinho fica mesmo no fim dos 9 dias que dedicaram as missas, as celebrações para a chegada do corpo à Vila da Marchena. Portanto, temos tudo um processo perfeitamente estabelecido, pensado para recrear ou mostrar simbolicamente o poder dos arcos sobre a Vila da Marchena, sobre o convento de Santo Agostinho e sobre o novo copadroeiro da vila. Também pensei que podiam ter esperado o ano a seguir, mas foi nesse ano. E a segunda coisa, ou a segunda conclusão a que podemos chegar é que os corpos dos duques defuntos, mais que corpos naturais, também eram corpos políticos, ou pelo menos capital simbólico do corpo político do duque, porque não sei se é comparável, porque eu desconheço a matéria e cá, de certeza há pessoas expertas nisso, mas acho que ficavam como relíquias da casa, porque uma coisa que achei muito interessante foi uma das cláusulas, quando os ossos foram entregues aos padres agostinhos, se disse que estes se obligaron a tener los dichos huesos en la iglesia de dicho convento de pronto y de manifiesto para cada y cuando que el duque mi señor y señores que lo fueren por tiempo de su excelentísima casa se les mandaran volver y restituir, los volverán. Por tanto, era un depósito, mas não uma entrega definitiva de ossos. Portanto, digamos que a palavra não é adequada, mas a propriedade dos ossos ficava sempre da casa de Arcos e, portanto, reservavam-se o direito de voltar a recuperá-los. Acho que isto não era uma prática normal. Acho que era por as coisas que estive a ver, acho que era o dispositivo ou a fórmula legal quando se entregavam uns ossos, mas as fórmulas legais não deixam de falar de uma realidade, não é uma entrega definitiva. As pessoas, as famílias, os sucessores da Casa de Arcos podem querer recuperar, porque pode ser interessante noutra altura levar os ossos a outra parte, fazer todo este cerimonial para marcar este tipo de contacto da soberania. O caso do Duque de Arcos é um caso que podemos considerar mais ou menos estándar. O Duque do Infantado, o Duque de Arcos, o Duque morre, fica num lugar, depois é trasladado a outro, ou o Duque morre e é trasladado para os seus estados. Mas às vezes os nobres podiam ter interesses vários e, como o corpo é separável, conseguiam ficar em 2 lugares no mesmo tempo. Um exemplo disso é o próprio Conde de Fernán Núñez, aquele autor de que falei antes, do El Hombre Práctico, que tem predicado como um exemplo de cuidar os detalhes da morte e, sobretudo, os detalhes pós-mortem. Ele tem morrido no ano 1721 e, nessa altura, decidiu ficar em 2 espaços muito vinculados à sua casa. O seu cadáver tem sido sepultado, vestido como hábito da Ordem de Alcântara, no sepulcro familiar que ele próprio tinha mandado construir na sua vila de Fernán Núñez, perto de Córdoba. E o seu coração e as suas entranhas foram entregues numa caixa de chumbo à abadesa da Abadia da Concepción, em Córdoba, que era sua irmã, para que foram sepultados lá no sepulcro de uma antepassada deles, que também estava lá. E desta maneira ficava o corpo do conde vinculado a 2 espaços importantes na narrativa da sua casa, naquela altura: a vila de Fernán Núñez e o convento de la Concepción. Portanto, se economizava ou se amortizava o corpo difunto nestes 2 locais que eram importantes naquela altura para a narrativa da Casa de Fernán Núñez. Mas o que se passava quando os interesses aumentavam? No fim do século XVII, a própria dinâmica da acumulação de casas tinha provocado o facto de que no mesmo nobre, no mesmo senhor, tinham recaído a titularidade de muitas casas, muitos títulos, que esses títulos tinham estados em muitos reinos, muito dispersos. Não é que o Duque del Infantado tivesse um estado principal. Como Duque de Infantado, o estado principal estava lá em Guadalajara. Mas, por exemplo, o seu primo, o Duque de Pastrana, tinha o estado em Pastrana, mas também era Conde de Melito, portanto tinha
umas casas principais em Nápoles, onde estava vinculado este título. Portanto, como é que fazemos isso? Porque, pronto, há limites, não é? Para dividir o corpo. Portanto, nessa altura, tínhamos que recorrer à retórica, ou a divisão, digamos, mais... como dizer assim? Mas no imaginário, no nível de discurso. Vou ilustrar isto porque já estou quase no tempo, vou ilustrar isto só como um exemplo. No dia 2 de novembro de 1693, morreu em Madrid Dom Fernando Joaquín Fajardo de Requesens y Zúñiga, que tinha sido sexto marqués de Los Vélez, quinto marqués de Molina e segundo marqués de Martorell. A sua irmã e sucessora, Dona Maria Teresa Fajardo, encomendou uma oração fúnebre predicada pelo padre Pedro Dimas de Putau, da igreja de Tortosa, na Real Capela da Nossa Senhora da Victoria do Palácio de Barcelona, porque eles estavam vinculados com os requesens que tinham esta capela. Portanto, um dos locais onde se predicou uma honra fúnebre para o Marqués de Los Vélez foi na igreja de Barcelona. Mas como se ocupou de dizer lá o padre Dimas, ele próprio dizia aos que estavam a ouvir que também foram feitos panegíricos em memória do defunto Marqués em Madrid, em Barcelona, em Múrcia, onde ficava a capital dos estados del Marqués de Los Vélez, e em tantas partes, cidades e vilas, situadas em vários reinos onde Dom Fernando Joaquín tinha senhorios e de onde procediam os seus antepassados. Portanto, quando não era possível fazer a cerimónia, o mais espetacular, que era levar o corpo, fazer a sepultura, na própria cerimónia, nas próprias honras fúnebres, nos panegíricos, já se lembrava, juntamente com as virtudes do Senhor, os seus feitos heroicos. Quando se fazia o elogio de linhagem, se lembravam todos os locais onde tinham estados, tinham senhorias, e portanto os que estavam a ouvir desde Nápoles, desde Milão, desde Madrid, Madrid, ou em qualquer lugar, em Barcelona, todos sabiam que tinham um Senhor partilhado com outras pessoas. Portanto, conseguiam fazer esta sensação de unidade. E já para acabar, gostava de referir uma morte em mãos ainda, se me permite, para mostrar que as honras fúnebres, ou para sublinhar a importância da honra fúnebre no discurso de linhagem, mas neste caso não só referido em baixo, para afirmar autoridade sobre os vassalos, mas também às vezes como forma de luta de resistência contra o poder, que também podia ter consequências um bocado desastrosas ou um bocado más. Portanto, esta vez o que vai morrer é Doña Ana de Mendoza, a sexta duquesa del Infantado, que tem morrido em Guadalajara, no seu palácio, onde estava retirada há muito tempo, no dia 11 de agosto de 1633. O seu neto, que por acaso era aquele duque de Infantado que vimos morrer no início, organizou uns funerais que provocaram um escândalo na corte, porque foram uns funerais típicos de uma reina. E disse o cronista: el día del entierro puso cortina como a rey y corona cerrada sobre la tumba, como se acostumbra con los infantes de Castilla, y siendo como es la ciudad de Guadalajara del rey nuestro señor, fueron a dar el pésame al duque los regidores, en forma de ciudad, cubiertas las cabezas y las lobas arrastrando, y de esta manera se hallaron al entierro y a las honras. Nessa altura, 1633, é um momento delicado na conjuntura política, é um grande momento do puriçado da nobreza contra o regime de Olivares. O Duque del Infantado é um dos mais significados e, portanto, aproveita o momento da morte da sua avó para fazer esta manifestação de poder, que obviamente a coroa não vai tolerar e, portanto, vão ser punidos. Quer o Duque del Infantado, que vai ter de pagar 10.000 ducados e vai ficar desterrado de Madrid e de Guadalajara até fevereiro do ano a seguir, quer os coitados dos regidores que tinham feito tudo esse cerimonial, tinham acatado tudo isso, que também vão ter de pagar 500 ducados e vão ficar presos em Madrid. Portanto, como conclusão de tudo o que estava a dizer e desta coleção de mortes que vos mostrei, o que queria sublinhar e que acho que pode contribuir para o debate geral, a coisa que pode ter em comum com o resto, é que as honras fúnebres, a utilização do corpo do nobre morto, é uma forma que tem as casas de reafirmar os vínculos com os vassalos, uma forma de reafirmação do poder através de todo o cerimonial, toda a mitologia, toda essa mistura
luto cerimonial religioso da morte e discurso pronto, il discorso da Lignasi. E pronto, obrigado.